meu nome é Maurício, eu sou da iServe. Está funcionando aqui? Ah, sim. A iServe é uma empresa que existe desde 2001, fazendo uma integração entre clientes do setor, principalmente industrial, e as pessoas que orbitam em torno dela, empresas ou profissionais liberais, consultores, assessores, etc. A gente queria ser... Cadê o Jackson? A gente queria ser o Laura da indústria, Jackson. Quem sabe a gente chega lá, tá bom? Eu aqui, ó, não posso... esse gráfico aqui já foi explorado ao longo do dia hoje por várias pessoas. Eu só quero chamar a atenção para uma coisinha aqui, ó. A gente teve no meio desse caminho aqui, ó, 2 invernos, né? Nos últimos 50 anos, ali, desde que o termo foi cunhado, lá em 1956. Né? E aqui agora parece que nós não vamos ter mais invernos como esse, como já houveram no passado, em pelo menos 2 ocasiões. Né? E eu vou voltar a essa questão de por que nós não vamos ter mais inverno um pouco mais à frente. Mas, qualquer que seja o cenário que a gente queira analisar daqui para frente, nós não podemos ignorar uma figura muito importante. E deixa eu voltar aqui, porque eu tenho que fazer a pergunta que eu quero responder aqui nesses meus 15 minutos. Como que vocês que estão sentados aí na plateia, vamos passar da situação de deslumbrados, de deslumbramento, que hoje nós estamos vendo aqui coisas maravilhosas em relação à inteligência artificial. O que fazer, o que eu posso fazer para passar da situação de deslumbrado a protagonista? O que eu posso fazer para agir? Né? Quais são os caminhos que eu posso trilhar para agir e me tornar um protagonista e não ficar só dizendo, poxa, que bacana, né? Agir de fato. Né? Qualquer que seja o raciocínio que a gente tenha, ele vai passar por uma figura que está se tornando muito popular, você já deve ter ouvido falar, que é a do cientista de dados. Então, ele entra na nossa conversa, ao longo da nossa conversa nós vamos mencioná-lo em várias ocasiões. Né? O que é um cientista de dados? É o cara que é capaz de fazer o modelo gerar resultados específicos. Mas eu quero realçar aqui essa definição super clássica, quero realçar aqui um pontinho, ó. Ele precisa falar a língua do cliente. Né? Porque senão ele não vai saber ouvir o que o cara está querendo fazer, ele não vai saber transmitir os resultados. Então, vamos guardar essa ideia do cientista de dados e vamos partir para uma segunda ideia que vai nos ajudar nesse raciocínio. E quais caminhos eu posso percorrer para me tornar protagonista nisso? Como que eu posso agir? A outra ideia é a seguinte, ó. Pulei aqui um... Não, desculpa, está certo. O Tom Mitchell gerou uma definição aí no ano de 1997 que ajuda a gente a entender um pouco do que está acontecendo. Ele fez o seguinte, sabe o que é machine learning? É o seguinte, ó, você vai pegar três coisas, uma experiência, tarefas que você quer resolver, e você vai naturalmente medir tudo isso. Né? O machine learning ele existe se você provar que com a experiência as tarefas melhoram. Você tem uma medida P dizendo que a experiência teve impacto na execução daquele algoritmo. É a experiência que faz a diferença. Antigamente, a gente fazia o quê? A gente botava um cara para programar. Né? Agora, a gente bota o cara para programar e coloca uma experiência junto. O cara e a experiência produzem resultados melhores do que só o cara. O que é a experiência? E aí eu acho que começa a aparecer. Ó, isso aqui, antes de falar da experiência, são as classes de tarefas, são as coisas que a gente pode fazer, um apanhado geral das coisas que a gente pode fazer, e certamente ele não é tudo o que tem, mas aqui é um quadro resumido do que a gente pode fazer. Quais são as tarefas? Dá para fazer classificação, né? Dá para fazer regressão linear, dá para fazer estatística linear, dá para fazer tudo isso aí. Mas, sabe, isso não é importante nesse nosso raciocínio hoje, tentando responder o que podemos fazer. O importante é falar da experiência. É nela que a gente pode entender um pouco das limitações das cascas de banana que aparecem por aí. Né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. O que primeiro temos que pensar em relação a essa experiência, que é uma espécie de auxiliar, aquele velho programador, o cara que trabalhava sozinho, noite após noite? A experiência é o seguinte, ela exige, para começar, uma coleção, tipicamente, não são todos os algoritmos que são assim, mas tipicamente, a experiência exige uma coleção muito grande de dados, muito grande. Né? Certo? Na verdade, Jackson. Olha, o que é uma coleção muito grande de exemplos? Imagina até, você
pode usar uma planilha Excel para pensar nessa coleção, como se tivesse linhas e colunas. O número de exemplos são as linhas, né? Você pode ter 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões de linhas para processar, para fazer com que essa experiência contribua para que aquele indicador diga, melhorou o algoritmo. E você tem colunas. Pausa para pensar nessas colunas, porque aqui talvez esteja uma das principais cascas de banana no entendimento da questão inteligência artificial. As colunas, a gente chama essas colunas de características, certo? Então, você pode fazer com que seu algoritmo de aprendizado de máquina necessite de poucas características. Por exemplo, concentração de alguma substância no sangue, ou tempo de espera para alguma coisa. Se você tiver 10, 100, o problema é de uma natureza, né? Hoje nós estamos falando aí de comércio eletrônico, né? Quantas características a Smart Metrics costuma usar lá, meu caro Rodrigo? Está na casa da dezena, da centena? Centena, né? O caso é que existem problemas onde a dimensionalidade dos exemplos é muito maior que isso, é da casa de 10 mil, 100 mil. Então, aqui tem uma casca de banana, eu digo para você, a gente tem vários sucessos na inteligência de máquina, onde essa dimensionalidade é enorme, e isso está na mão dos grandes, Google e etc. Tem alguns que dão sucesso e estão na casa da centena. Eu diria para você, com o passar do tempo, não haverá mais os da casa da centena. Já estarão todos os slots fáceis tomados. Serão todos na casa das dezenas de milhares, quero dizer. Tá? Então, aqui está um ponto para que a gente preste atenção. Será que eu posso entrar nesse jogo? Veja quantas dimensões você vai precisar. Deixo isso aqui como uma reflexão para a gente ir pensando. E tem o desempenho, que a gente usa, está dando certo ou não está, né? O desempenho, ele diz respeito a uma questão chamada generalização. Generalização é a habilidade que você tem de fazer com que o teu algoritmo que aprendeu com um conjunto de treinamento tenha um desempenho semelhante em dados ainda não vistos, ou que você entrega chamando de conjunto de teste. O teu algoritmo de máquina será bem sucedido, ou seja, genérico, se ele for capaz de ter um desempenho semelhante em dados que ele ainda não viu, porque não adianta nada você treinar um negócio com a sua caixinha lá em casa, depois ir para a rua e descobrir que ele não funciona. Então, a grande sacada, o algoritmo que funciona é aquele que é capaz de ter generalização, que está aí expresso, você tem que ter um erro de treinamento pequeno, e a diferença entre o erro de treinamento e de teste tem que ser o menor possível. Então, veja, usando a definição de Mitchell, a gente enxerga dois aspectos interessantes que fazem parte do raciocínio do aprendizado de máquina. Tá? E tem aqui um truque que é a magia negra, e aqui eu volto a evocar a figura do cientista de dados. Até agora, a gente poderia pensar assim, poxa, a influência do cientista de dados aqui é relativamente pequena, mas quando entra essa questão de regularização, que é o que a gente deve fazer na maioria dos algoritmos para reduzir o erro de generalização, aí você começa a precisar de gente que realmente entenda do assunto. Tá? Então, essa é assim, um panorama geral do que a gente precisa pensar, se vai investir ou não. Ele está ligado aos custos, né, de um projeto que envolva inteligência artificial. Olha, vamos pegar agora alguns exemplos. O exemplo mais popular hoje em dia é aquele que emprega rede neural. Né? A rede neural é um daqueles algoritmos que apareceram lá no começo, é o mais popular hoje, é o que está fazendo sucesso aí no Siri, que está no seu bolso. O Google começou a fazer traduções melhores usando rede neural. Então, é o que há. Né? O que é a rede neural? Por que ela surgiu assim, tão fortemente nos últimos anos? Porque apareceu a rede neural e os algoritmos tornaram-se escaláveis. Porque a gente cresceu em poder de processamento, mas antigamente a gente não conseguia acompanhar, o algoritmo não dava conta do poder de processamento que a gente conseguiu. Né? Aqui tem um exemplo interessante, ó, do Baidu. Ok? O Baidu tem um probleminha parecido com... Todo mundo fala no Google, né? Ou no Siri. Então, é aquela habilidade que você tem de pegar, escutar alguma coisa, transformar em texto, interpretar. Na língua inglesa, isso é um problema. Mas no mandarim, por exemplo, o problema é diferente.
Porque no mandarim tem nuances de entonação que não tem na língua inglesa. Então, o Baidu tem o seu esforço, né, para fazer isso aqui, também usa a rede neural dele. A gente não vai falar muito aqui porque é ocidental, né? Mas o pessoal do Baidu, quem dá esse relato ali é o Adam Coates. Ele diz o seguinte: olha, quando a gente fez os primeiros testes aqui, transformando espectrogramas em texto interpretável, o processamento desse negócio precisou ali de 10 a 19 flops, né? O que são, assim, dezenas de hexaflops. Flop é uma unidade de medida, né, de processamento. Acho que a maioria de vocês já sabe. Mas quanto que custa isso? Quem de vocês pensa em gastar dezenas de hexaflops, né, para fazer um processamento? O Laura precisou de dezenas de hexaflops, ou Jackson? Ainda não, né? Então, veja que tem problemas dessa dimensão, né? Se você pega uma plaquinha dessas GPUs, né, porque sem GPU isso aqui fica 10 vezes maior, né? GPU é aquela unidade de processamento gráfica diferente da CPU que a gente está tão acostumado a ver que os processadores têm. Uma dessas, assim, o Titan X, que tem 6 teraflops de capacidade, uma placa sozinha dessa vai 3 a 6 semanas. Vamos fazer uma continha? Quanto é que custa, em média, a hora da GPU hoje numa rede pública? Eu vou dar aqui um palpite, que se você fosse fazer uma conta, daria de 150 a 200 dólares por semana, né, para ter uma máquina razoável numa rede pública, tipo Amazon, Google, qualquer coisa dessa natureza, processando por uma semana. Então, você teria que fazer um investimento. Tem alguma coisa errada na minha conta. Eu acho que eu errei algum número aqui. Mas, se você ficar 3 a 6 semanas fazendo isso daí, talvez você até perca o prazo que você tem, mas vai ser bastante um investimento razoável. Então, o que as pessoas fazem? Elas costumam, as empresas, elas vão usar clusters. E clusters já incluem outros problemas de processamento distribuído. Então, são coisas que a gente tem que ter em mente. Você está pensando num projeto de inteligência artificial. Você vai decidir sobre alguma coisa, então pensa que você vai ter que gastar dinheiro com isso. Ok. Aí, quando se fala em dinheiro, é a pergunta que eu gostaria de responder para vocês aqui. O que a gente pode fazer para passar do papel de observador, né, e passar o papel de... O relógio está ao contrário, pensei que tinha... Agora que eu percebi, estou com o tempo estourado. O que eu faço para passar de observador a ator nessa história? Bom, eu tenho que ter uma estratégia, certo? Eu até tenho aqui um produto que vocês gostaria que vocês visitassem, que é um produto para prototipagem de estratégia. Eu deixo aí o nome. Investidores, depois, se quiserem falar sobre isso, eu quero que o seu investido faça isso, não quero que você invista em mim. E aqui, ó, entro com uma frase do Walt Whitman, que a verdadeira guerra, ela realmente não está nos livros. Se você não botar a mão na massa para fazer, as coisas não funcionam, você não compreende. Tá? Então, vamos botar a mão na massa, vamos ver cada setor da sociedade, o que pode fazer para que você, então, adquira esse papel de protagonista. Eu escolhi alguns deles, mas, em geral, eu tenho um conselho geral. Aprenda Python. Tá? Aprenda Python. Python é uma linguagem de programação. Eu sei que tem gente aqui na plateia que fala assim, pô, você não é o cara do Scala, tá? Você é o advogado do Scala. Kleber, você é o advogado do Scala, como é que você está falando em Python? Não tem escapatória. Não tem escapatória, você tem que saber Python, tá? Não tem jeito. É uma linguagem muito amigável. O que mais que você pode fazer? Faça um toy project. Tá? Eu tenho esse aqui foi um que eu achei muito interessante. Esse livrinho aí do Tariq Rashid, ele está em inglês, não sei se tem nada equivalente em português, mas ele te dá uma noção das dificuldades e daquilo que precisa para fazer uma rede neural, que não é a solução para tudo, mas é um exercício interessante. Então, conselhos genéricos, eu diria que são esses. Respostas genéricas à pergunta, o que eu posso fazer para me tornar protagonista? Faça um projeto de brinquedo. Aí eu quero dar respostas para alguns agentes da sociedade que eu acho que estão mais ligados ao que a gente precisa. Ó, se você é um docente, então eu gostaria... hoje a gente fez uma pesquisa rápida. Quantos professores nós temos aqui, por favor? Levanta a mão. De manhã tinha... Né? Docentes, por favor, eu quero fazer um apelo aqui. Ó.
Fomente a ciência em torno da inteligência artificial. Por quê? Porque se você observar bem, aqueles 2 invernos que nós tivemos naquele gráfico que eu botei no começo da nossa apresentação, eles simplesmente só foram superados porque houve ciência. A academia chegou com soluções aonde um grupo de cientistas não tinha conseguido avançar, o outro chegou e... É ciência que faz a diferença. Então, nós precisamos ter um artigo publicado, a gente precisa ter a academia funcionando, senão a gente não vai conseguir nenhum tipo de protagonismo. Certo? Se você é um estudante, eu já te digo o seguinte, olha, se abrace naqueles livros de álgebra linear e estatística. Eu sei que não é assim, a ideia mais agradável, né? Ninguém pensa, pô, tá, Juliana. Se você é um profissional de TI, explore bibliotecas. Hoje nós já falamos de várias delas, né? Tem várias, não só essas, tem muitas bibliotecas a explorar. Se você é um empresário de TI ou uma startup, explore os serviços disponíveis, né? Esse é um caminho para adquirir protagonismo. E, finalmente, se você é um agente público, agora há pouco eu cruzei com o Tiago Chico aqui na entrada, está aí o Tiago. Se você é um agente público, eu quero dizer o seguinte, incentive a aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina, porque o poder público tem uma grande massa de dados, e como vocês viram, é o que é importante, é muito importante ter dados. Então, a aplicação, o poder público ter essa oportunidade, vai melhorar a vida de muita gente. Bom, por último, o Gartner nos dá mais uma saída para essa nossa posição atual, que é a seguinte. Ele diz assim, olha, o cientista de dados é importante, ele vai continuar fazendo a diferença, mas com o passar do tempo vai crescer muito um segundo papel na sociedade, que será chamado, então, do cientista de dados cidadão, Citizen Data Scientist. É aquele cara que vai se tornar capaz de pegar um conjunto de ferramentas e poder tomar uma decisão razoavelmente efetiva com aquilo que já existe, apenas com alguns conhecimentos não tão avançados quanto um cientista de dados precisa ter. Okay? Então, a gente pode ficar de olho nisso, porque, quem sabe, um de nós, ou muitos de nós, não pode se tornar Citizen Data Scientists. Okay? Eu deixo um conjunto de referências aqui, eu diria para vocês que é um conjunto de referências curado. Tá? Ele não é simplesmente uma lista tirada da internet, ele passa por pontuações, esses dados que estão aqui disponíveis para depois quem for acessar a apresentação, são fontes de informação que também acho interessante vocês buscarem. Para finalizar, eu arrisco uma pequena previsão, baseada num depoimento do DARPA, que é a Agência Americana de Pesquisa para a Defesa, que é assim, ó. Hoje nós falamos que para fazer a inteligência artificial tem essa questão do volume de dados, não é? No entanto, um bebê é capaz de olhar para um objeto e dizer se aquilo é uma pedra ou é um cachorro. Então, a gente vai passar, vai haver mais uma onda, né, que será mais simples do que nós estamos vendo hoje. Nós vamos ter mais algum tipo de inteligência artificial que não requeira todo esse esforço que a gente está tendo para fazer as coisas. Eu estou louco para que a gente chegue nessa parte, tá bom? Era isso que eu tinha para dizer para vocês, muito obrigado.